Por que eu não desisto quando eu sinto vontade de desistir? Porque esse é o caminho. Pra mim não existe outra possibilidade a não ser o caminho de dentro. Eu não consigo e nem quero ficar no raso. E aí quando bate essa bad, eu me acolho, eu me trato como eu trataria uma pessoa muito querida, um melhor amigo. Então eu me acolho, eu me olho com compaixão e descanso. Sabe, eu não me exijo nesses dias fazer o extraordinário ou ter metas muito grandiosas. Então, eu faço a mesma coisa que eu faria para um amigo se ele tivesse vindo me contar como eu tô me sentindo. E isso é muito bom. Para mim é um exercício que faz muito sentido se eu quero desenvolver realmente esse auto-amor e se eu quero curar esse amor em mim e aí sim ele transbordar para eu ter o que dá pro outro, ao invés de ficar exigindo. Que assim que eu me voltei para esses conhecimentos mais profundos que eu tô lendo Plotino, ficou muito claro que para mim a causa do maior sofrimento humano, assim, na atualidade, é esperar essa validação, é querer ser amado. A gente quer ser amado e tudo que a gente faz é porque a gente quer ser amado no final. O objetivo é esse. E aí a gente vai se violentando nesse caminho, buscando essa aprovação. E isso é muito complicado, porque na verdade a gente veio aqui para amar e não para ser amado. Segundo Plotino, segundo o meu entendimento e a minha interpretação. E eu escutei o Américo Sommer, que é o tradutor desse livro, falando justamente sobre isso, sobre o caminho dele, né? O relato dele do despertar. E ele fala que quando ele descobriu isso, ele parou de sofrer, porque ele sabia que esse amor que ele estava esperando estava dentro. Só que aí ele foi construir esse amor. Porque a gente não aprendeu, né? Nada sobre as nossas emoções, sobre as coisas que a gente sente. E aí você meio que desbloqueia o seu chakra coronário quando você entende que não é fora, que é dentro, que não é ser amado e sim amar. Só que a gente vem numa realidade que nos pede esse olhar para fora o tempo todo. Então, Platão e Plotino, eles falam muito sobre essa distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? O mundo sensível é o mundo da matéria, o inteligível da mente, né? Das emoções mais elevadas. E isso é bem complicado para quem está no caminho do despertar, por isso que em muitos momentos a gente pensa em desistir, a gente cansa, a gente se exaure, que o fora não corresponde. Nesse momento de vibração planetária, não corresponde a esses ensinamentos sagrados. Então, é você olhar, sempre que o seu olhar for para fora, você trazer ele para dentro. Porque se você for usar as referências externas, você vai continuar sofrendo. Porque você vai continuar nessa busca de querer ser amado, e para isso você vai ter que se violentar para o outro te aceitar e fingir que você não é. E isso não condiz comigo. Eu não quero mentir, eu não quero fingir. Eu prefiro a autenticidade. E aí a temática que tá vindo muito para mim é a Brené Brown, que é uma pesquisadora e autora. Um dos livros que é best-seller é A Coragem de Ser Imperfeito. O TED Talks dela foi um dos mais vistos do YouTube. Tem lá para vocês verem. Ela fala muito de vulnerabilidade, muito de vergonha e de coragem, né? Por isso que eu tô abrindo a câmera para falar. Porque ao invés de eu esconder os meus processos, eu vou falar deles. Porque eu acho que esse é o caminho da cura. A gente sente vergonha quando a gente se sente inadequado. E quando a vergonha ela fica maior quando a gente esconde. Já reparou nisso? Você tem vergonha de uma coisa específica. E aí você esconde isso, você não quer que as pessoas saibam isso. E aí aquilo fica maior. Quando você fala, por mais que você sinta esse desconforto, quando você vai falando e falando mais, você vai deixando de sentir a vergonha. Então, a gente precisa parar de achar que existe um quadrado ideal que a gente... eu vou ser feliz ou tá certo quando eu estiver dentro desse quadrado. Porque não existe esse quadrado tá só dentro da nossa cabeça. E eu acho que o caminho da autenticidade é a vulnerabilidade.
E a vulnerabilidade é coragem. Né? Ser corajoso é ser vulnerável. Quanto mais corajoso, mais vulnerável. Isso pra mim é fantástico, né? Porque a gente aprende a esconder, a gente aprende a só mostrar a parte boa para as pessoas, né? E eu acho que a internet, ela traz esse espelho muito claro, muito vívido nessas trocas, quando você para pra assistir o vídeo de uma pessoa e você se conecta com aquilo, você se vê. Então, eu acho que não é só falar da coisa boa, porque na realidade, a maioria das pessoas, quiçá todas, estão passando por processos dolorosos e que tem vergonha de falar. Então, ao invés de desistir, eu preferi falar. E eu não desisto porque, pra mim, não tem outro caminho. Não existe outro caminho do sucesso que não seja cuidar da sua espiritualidade e se conhecer cada vez mais. E se desconstruir e construir. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. São vários pratos rodando, porque a gente tá na terceira dimensão. E a vida do lado de fora, ela demanda. A gente precisa comer, a gente precisa morar, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro. Não dá pra viver só de gratiluz, isso não existe. Não existe 7 dias, 21 dias. É o início, é o seu pontapé inicial, mas é processo, é tempo, é trabalhoso, é dia a dia, é construção. Então, o que é uma construção? É tijolo por tijolo. E essa construção interna é como se você estivesse construindo uma catedral. As pessoas que trabalharam em catedrais, elas não chegaram a ver a obra pronta. Essas grandes catedrais, tem muitas em Roma, né, na Itália, que são obras de arte, né, na verdade, esculpidas ali por 100 anos. Então, a pessoa às vezes que começou a essa construção da catedral, ela não vai, ela vai morrer e a catedral ainda vai estar em obra, entendeu? Isso é a alquimia interior. Não tem fim. E muitas vezes você não vai ver a obra pronta. Não nessa dimensão. Mas não é por isso que você tem que deixar de fazer essa construção, deixar de construir essa catedral. Isso é o despertar da consciência, real, sem filtro. Né? Não tem só coisa boa. Se é uma construção de uma catedral, envolve muito tempo, muito trabalho, é braçal, é cansativo, se fica com muito sono, se fica muito cansado, dá fome. E você vai estar nessa construção ao longo da sua vida. Então hoje eu não desisto porque eu sei que o que eu tô construindo é muito maior do que eu. Então por mais que bata esse medo, às vezes, esse desespero, essa tristeza, essa melancolia, essa solidão, eu respiro e eu continuo. E eu me lembro dos lugares que eu já estive e muitas coisas eu vou conversando ali internamente para me dar mais força. Então, eu não fico esperando que um amigo venha fazer essa lição ou que ele me dê esse colo, né? Eu faço isso comigo. E claro que é muito bom ter amigo, não é esse o ponto. É maravilhoso ter pessoas com quem você possa trocar. Somos seres humanos, viver em grupo, nós somos seres gregários, essa troca ela é muito importante. Mas se você não tem, você consegue. Às vezes um pouco mais entre trancos e barrancos, mas é possível. Tudo é possível quando a gente quer e a gente se propõe. Mesmo que canse, mesmo que tenha os momentos que você pense em desistir. Mas não desiste. Descansa e continua. E se você gostou, compartilha, salva, me segue e link da terapia, apometria, tá lá no perfil.